Olá, eu me chamo Vitor R. Fraga, sou copywriter e roteirista de filmes e séries. No começo de 2023, eu fiz uma apresentação para jovens de negócio, propondo uma parceria entre nós, para produzir algumas das minhas histórias em áudio dentro de uma estratégia que poderia levar a missão das jovens, sua marca e produtos para possíveis milhões de novas pessoas. Na descrição desse vídeo, você encontrará um link para essa tal apresentação completa para o caso de ainda não ter assistido, ou precisar refrescar a memória sobre alguns aspectos da mesma. A partir de agora, eu quero fazer uma atualização dessa proposta, levando em conta o seu novo produto, os Jovens for Schools, e resolvendo o problema que fez o projeto não ir para frente. Na ocasião, vocês disseram que não havia espaço na agenda do seu time para desenvolver esse projeto, e o que eu proponho hoje é que vocês analisem essa nova proposta, entendendo se ela traria valor para a Jovens for Schools, que é o que eu vou defender neste vídeo. Se vocês acreditarem nisso, tudo o que eu peço é que o seu time continue fazendo exatamente o que vocês já estão fazendo, sem investir nem um minuto nas produções dessas histórias, mas vocês façam uma proposta de coprodução dessas histórias junto comigo para outros players do Grupo Primo, ou ainda para o Grupo Primo e outra produtora de conteúdo, como é muito comum neste mercado de áudio. Em agosto desse ano, para dar um exemplo disso, foi lançada uma audiosérie em uma coprodução entre o Jovem Nerd, o Spotify e a produtora Nonsense Creations. A audiosérie se chama França e o Labirinto. Ela vem fazendo bastante sucesso e, para ser realizada, ela contou com a produção de diferentes players, o que é bastante comum na indústria do entretenimento, e nós podemos fazer o mesmo. Ou seja, nós podemos produzir essas histórias com um time de profissionais e equipamentos que já estão dentro do Grupo Primo, mas caso a Jovens e o Thiago Negro ou qualquer outro player do Grupo Primo acreditem que essas histórias podem gerar valor para os seus respectivos negócios, basta unirmos uma proposta boa, igual a minha, com a relevância de vocês, para encontrarmos uma produtora que faria parte da produção dessas histórias. Então vocês fazem a parte da distribuição em suas redes e canais e participam de todo o ecossistema de conteúdo que, como eu disse, é melhor explicado no link que está na descrição. Eu faço essa nova proposta para jovens por duas razões. Uma é que eu sei que uma proposta minha para o Grupo Primo teria um peso e valor, enquanto uma proposta minha e das jovens junto comigo teria outro peso e outro valor. E a outra razão é que eu realmente vejo os produtos de vocês com o que o Grupo Primo oferece e as Jovens for Schools oferece, produtos bastante complementares, e assim o ecossistema que sai das minhas histórias ajudariam desde os espectadores mais jovens até os mais velhos a desenvolverem seu potencial e gerarem frutos incríveis para a sua vida. Como eu disse na primeira apresentação, eu acho que o DNA das minhas histórias combinam muito com o DNA das jovens, e com essa nova proposta, acredito que conseguimos lidar com todas as objeções que fizeram a parceria não avançar. Sobre as histórias, eu acho válido destacar que eu escolhi contá-las no formato de áudio, porque para contar no audiovisual, pensando em competir com os melhores do mundo, seria necessário um investimento de centenas de milhões de dólares para produzir tudo, ou reduzir demais a qualidade em termos de produção, lançando apenas uma história com status amador. Já com o áudio, os produtores de conteúdo online, como vocês e os demais membros do Grupo Primo, já detêm todos os equipamentos necessários para produzir áudio-séries ou audiofilmes do mesmo nível das melhores do mundo, investindo infinitamente menos dinheiro, tempo e energia. Olhando para isso, contudo, acredito que a produção no formato de animação também pode fazer sentido, se analisarmos e concluirmos que esse formato seria melhor do que o áudio. Porque, se também existem obras que gastam centenas de milhões de dólares para produzir animação, existem outras com traços bem mais simples, bem mais baratos de produzir, mas que também fazem muito sucesso, batendo de frente com os mais caros. Com essa perspectiva, convidar um estúdio de animação para eventualmente coproduzir essas histórias com a gente pode ser uma boa ideia, mas seja em áudio ou animação, essas histórias podem gerar muito valor para os negócios de todos os envolvidos. E para trazer uma visão geral da minha proposta, eu gosto sempre de fazer um paralelo com o que a indústria do entretenimento fez no passado. Houve um tempo em que estúdios de desenho se juntavam com empresas de brinquedo e criavam diversas animações, pensando em vender brinquedos das mesmas. E foi dessa parceria que nasceram clássicos como He-Man, Tartarugas Ninja, Thundercats e outros. Hoje, o que eu quero é criar uma parceria entre as minhas histórias e educadores online, para que a história entretenha as pessoas genuinamente enquanto planta boas sementes em seu espectador, ouvinte ou leitor, inspirando ele a desenvolver o seu potencial. E a partir disso, eu quero conectá-los a educadores, para que os seus cursos ajudem essas pessoas a começarem a dar frutos com as sementes que a minha história plantou. Frutos para ele, sua família, seu futuro, seu país e o mundo inteiro. Mesmo que eu tivesse $1 bilhão para desenvolver esse projeto, eu não simplesmente procuraria um estúdio de áudio ou desenho para criar e lançar essas histórias em alguma plataforma, porque a parceria com educadores está no DNA do projeto. E olhando para essa parceria, a princípio, de certa forma, eu temia que muitos interpretassem a minha proposta como a ideia de criar histórias educativas, mas nunca foi o caso. E hoje eu consigo explicar a minha ideia com a animação Rick e Morty, porque este é um desenho extremamente caótico e nihilista, que ninguém apontaria como feito para educar seus espectadores. Todavia, a cada episódio é isso o que ele faz, explorando diversos conceitos da filosofia, tecnologia, física e semelhantes. Caso o criador de Rick e Morty usasse a minha estratégia para desenvolver sua história, ao invés de procurar estúdios, ele poderia procurar um canal no YouTube ou o perfil de qualquer rede social que falasse
falar sobre filosofia, ciência ou tecnologia. Então propor criar histórias que girem em torno desse conhecimento que o canal apresenta para o seu público, abrindo espaço para que os criadores desse canal ainda usem os temas por trás dos episódios para discutirem diversos temas e conceitos do seu universo de atuação. E é exatamente isso que eu proponho para as empresas, como as jovens e demais do Grupo Primo, já que as minhas histórias falam sobre o desenvolvimento pleno do potencial humano, que é o que vocês fazem de diferentes formas. E eu acho válido fazer um destaque sobre Rick e Morty e o exemplo que eu dei, porque este desenho, que hoje é um dos mais bem-sucedidos do mundo todo, teve seu início na internet. Seu criador fez uma versão amadora dele, postou em suas redes sociais, o desenho fez sucesso e acabou se tornando um fenômeno. Existem diversas histórias que nasceram de forma independente na internet, muitos deles bem parecidos com os meus, que misturam comédia e ficção científica, então foram comprados por canais, estúdios ou streamings e ganharam o mundo, como pode acontecer através da nossa parceria. Então, minhas histórias levariam a Jovens for Schools e demais selos do Grupo Primo que fizerem sentido a serem estampados como patrocinadores dessas obras que podem ser transmitidas para o mundo inteiro, certo? Com tudo isso melhor estruturado na cabeça de vocês, permita-me trazer exemplos claros do que essas histórias podem fazer pela Jovens for Schools. A minha ideia com essas histórias é construir o melhor ecossistema que mistura entretenimento e educação do Brasil e, para falar a verdade, do mundo. E a cada lançamento de uma nova história, temporada ou sequência, eu quero tornar essa combinação mais forte. E se tudo isso crescer com o selo da Jovens for Schools presente e evidente, a sua missão, o seu produto e a sua marca são fortalecidos. Porque eu sei que essa é exatamente a missão de vocês. Uma proposta de educação que fala a língua dos jovens e, assim como, em certa perspectiva, alguém que assiste a um episódio de Rick e Morty só para se divertir, sai de lá como se tivesse assistido a uma aula de filosofia, quem assistir, ouvir ou ler minhas histórias sairá dessa experiência como se tivesse assistido a uma aula sobre como desenvolver o seu potencial, seja em negócios, dinheiro e outros. Então, a princípio, já podemos dizer que a Jovens for Schools será exposta a potenciais milhões de pessoas que vão consumir esse conteúdo, o que pode fortalecer o seu branding e até fazer vendas diretas, porque teremos links para todos os produtos dos patrocinadores espalhados em algum lugar dentro daquele ecossistema. Mas a presença deste seu produto como parceiro das histórias também permite vocês colocarem essa parceria no seu pitch de vendas para as escolas e permite que vocês façam um conteúdo personalizado para a sua plataforma. Se vocês quisessem criar conteúdo com histórias e dinâmicas que explorassem personagens, histórias, mundos e outros aspectos de animações ou filmes e séries que sejam do gosto dos alunos que vocês atendem, vocês precisariam pagar uma licença para isso. Mas com essa parceria entre nós, vocês poderiam criar diferentes conteúdos explorando o que fizer sentido dentro dessa história, que eu lembro, além de ter o potencial de se tornar conhecida, tem um DNA parecido com o da Jovens for Schools. Essa parceria entre as obras e os alunos ainda pode ir além. Podemos criar experiências personalizadas exclusivas, por exemplo, para quem tiver uma boa performance dentro da plataforma de estudo de vocês. Tudo isso falando em termos de Brasil, mas como essas histórias, seja em áudio, seja em animação, serem produzidas por grandes players do mercado brasileiro, as possibilidades de expandirmos essas obras e distribuirmos as histórias internacionalmente são grandes e são comuns nesse mercado, o que nos permite criar eventuais parcerias com nomes gigantes de outros países, como Gary Vee e outros, uma vez que nós já tenhamos resultados aqui no Brasil. E essas parcerias internacionais podem render novas experiências ainda mais valiosas para os alunos da Jovens for Schools que alcançarem essa boa performance nas plataformas e atividades propostas, sendo uma nova proposta de valor agregado, somando a tudo o que vocês já fazem e entregam muito bem aos seus clientes. Tudo que eu já explorei até aqui valeria bastante a pena, entre aspas, com a história fazendo sucesso na internet, e somente na internet. Mas se esse sucesso online levar a história para algum canal, streaming ou parceiro, o que, como eu disse, é comum de acontecer quando histórias fazem sucesso online, nós elevamos o nível do nosso jogo ainda mais. A Netflix produziu uma série de sucesso que já teve 4 temporadas e está programada para encerrar na 5ª, chamada Sintonia. Ela foi baseada em uma ideia original do Condzilla, um produtor musical brasileiro. E toda vez que o episódio começa, em qualquer parte do planeta, o espectador vê o símbolo da marca do Condzilla como o lugar de onde aquela história veio. Imagine em nosso projeto se algum stream compra os direitos da produção e no Brasil inteiro e em qualquer parte do mundo que alguém assista a essa obra, logo no começo eles vejam o símbolo da Jovens for Schools ou da Jovens de Negócio, o que for melhor para vocês, e do Grupo Primo, como o ecossistema aonde essa história, essa obra começou. Eu nem preciso dizer o quanto isso seria bom em termos de imagem, alcance, conexão com as pessoas, autoridade e muitos outros fatores positivos. E como eu venho argumentando até agora, este é um caminho possível de acontecer, principalmente envolvendo players tão influentes como vocês. Certo, até agora eu citei vantagens gerais que a Jovens for Schools teria com essa parceria, mas a partir desse momento eu vou citar rapidamente algumas possibilidades específicas de 2 histórias, apresentando ainda mais benefícios para vocês dentro dessa parceria. Na primeira apresentação que eu fiz a vocês, a história apresentada como um exemplo foi Earth Equity, uma obra onde um grupo de alienígenas invasores pretende destruir e escravizar a Terra, mas o protagonista faz uma proposta para eles, onde eles formam uma parceria entre planetas e povos, e a partir dessa proposta, eles precisam convencer os alienígenas que de fato esse investimento vale a pena, de que a Terra é realmente um lugar mágico. E nessa jornada, descobrindo
aprendendo, entendendo e explorando a plenitude do potencial humano, a cada episódio será misturado comédia, ótimas referências de ficção científica e lições sobre educação, trabalho, dinheiro, negócios, criatividade, valores e tudo de melhor que o ser humano tem, o que nos permite explorar muito do que tanto as jovens quanto demais players do Grupo Primo exploram em seus negócios. Como eu explico na apresentação completa dessa história, a estratégia que eu criei abre espaço para collabs com diferentes influenciadores e especialistas, dos pequenos e médios aos grandes, o que nos permitirá expor a história e seus patrocinadores a uma audiência de milhões de pessoas. Mas falando especificamente sobre as Jovens for Schools, em um momento dessa história, os personagens chegarão à conclusão de que a Terra precisa estar desenvolvida até um determinado nível, até um período, que eu não vou revelar agora, porque seria um grande spoiler, mas para isso acontecer, é necessário que o maior número possível de crianças, adolescentes e jovens comece a desenvolver o seu potencial o quanto antes. E eu nem preciso dizer o quanto esse arco da história está completamente alinhado com as Jovens for Schools, o que torna essa parceria ainda mais orgânica e pode potencializar muito a missão, produto e marca das Jovens for Schools. Agora, caminhando para outra história, eu tenho mais uma comédia de ficção científica, essa que aborda de forma única o universo do futebol. Nessa obra, existe uma organização chamada GOALS, que significa Grupo de Organização e Liderança da Sociedade. A lenda diz que eles controlam o mundo através do futebol, porque, de acordo com essa teoria, o futebol detém em si todos os elementos que movem o ser humano, e por isso ele é tão poderoso. Segundo essa lenda, diferentes pessoas que poderiam gerar valor para essa organização recebem uma carta de convite para a mesma, no melhor estilo a carta de Hogwarts em Harry Potter. Então, eles se tornam alunos dessa espécie de sociedade secreta. A história apresenta um grupo de 4 grandes protagonistas, e uma delas é uma garota brilhante sem nenhum traquejo social que supostamente foi convidada para participar do GOALS, e lá ela foi uma das desenvolvedoras de uma inteligência artificial muito avançada, que funciona mais ou menos como a IA do clássico de ficção científica Fundação. Em Fundação, Isaac Asimov, o autor, criou algo chamado de psicohistória, onde através de cálculos, Harry Seldon, um dos protagonistas, consegue prever grandes movimentos de massa, conseguindo, de muitas formas, prever o futuro. Na minha história, a IA criada pela protagonista consegue prever movimentos de massa no futebol, que se espelham a toda a sociedade. Então ela consegue prever, por exemplo, campeões de torneios, através do comportamento de jogadores, técnicos, dirigentes, árbitros, torcedores, jornalistas e outros. Ela consegue prever negócios envolvendo esportes, mudanças sociais e revoluções. Ela consegue prever, inclusive, fatores que levariam ao fim do futebol no mundo inteiro. Através dessa inteligência artificial e da jornada pessoal dos protagonistas, eu vou fazer sátiras e paralelos entre o futebol e a vida real, explorando cada um dos elementos que nos leva ao sucesso, indo da mentalidade com o dinheiro, negócios, tecnologia e tudo o que envolve o potencial humano. Existem diversos fatores de personagens, arcos e episódios onde a série vai tratar de muitos temas que as jovens e as Jovens for Schools tratam, mas eu decidi explorar apenas um aqui nesse exemplo. No mundo real, muitas vezes, quando um jogador é descoberto em torneios como o Taça das Favelas, alguém diz algo como: poxa, imagine a quantidade de jovens engenheiros, programadores, publicitários, empresários e outros que estão escondidos por aí apenas esperando serem descobertos, mas não existe uma Taça das Favelas para eles. Olhando para isso, um dos arcos da minha história seria um bairro humilde de uma cidade pequena no interior criar uma espécie de torneio parecido com o Taça das Favelas, mas nele, enquanto os atletas se preparam para jogar, todo o evento é construído com a ajuda das pessoas do bairro. Os negócios patrocinadores são do bairro e quem cuida do dinheiro, do marketing, da estrutura, de toda a parte de negócio, tecnologia, divulgação e cada pedaço daquele evento são jovens do bairro, que são educados para isso. Uma proposta onde eles são descobertos nesse torneio, assim como os jogadores, porque todos organizaram aquele evento de acordo com a sua habilidade, com a sua função. Como parte dos meus planos envolve popularizar diversas coisas na obra de ficção e então trazê-la para a vida real, eu tenho planos de criar um torneio parecido com esse aqui no mundo real, em parceria com produtores de conteúdo que falam de futebol, e nele jovens amadores jogariam e através da parceria com educadores, outros jovens seriam educados e treinados para construir o evento, exatamente como na história, dando a oportunidade para eles serem descobertos por pessoas e empresas onde eles poderão construir uma jornada de sucesso incrível, como acontece com os jogadores, porém, cada um dentro da sua profissão, de acordo com seus talentos. Agora, imagine uma audiosérie ou animação na internet, que depois pode se tornar uma animação de streaming ou canal de TV, com o selo das Jovens for Schools evidente nela. Imagine um programa online, como esse que eu apresentei, de um torneio para descobrir diversos talentos em colaboração e coprodução com players gigantes do futebol, que é a paixão nacional, e as Jovens for Schools presente como patrocinador. Isso seria bom em termos de visibilidade, sem dúvidas, mas existe um match muito profundo entre esse programa e o seu produto, e esse conteúdo seria perfeito, ao meu ver, para apresentar a todos os espectadores a sua proposta de tornar jovens livres e protagonistas de suas vidas através da educação dentro de uma jornada muito divertida. Com tudo isso dito, eu acredito que consegui apresentar o meu ponto de como a produção e distribuição dessas histórias podem gerar valor para jovens e as Jovens for Schools, e creio que agora o ideal seja vocês conversarem e entenderem se de fato esse projeto pode gerar valor
valor para vocês. E caso essa resposta seja positiva, nós evoluímos para a outra fase que eu citei no começo desse vídeo, onde nós fazemos uma proposta de produção e coprodução dessas histórias para o Grupo Primo. Então analisamos se convidamos ou não outros players e estúdios para coproduzir conosco. Então evoluímos o projeto até o seu lançamento. Enquanto, lembrando, o time das jovens segue com o seu calendário natural sem mudar nada. Então encaixamos toda a sua participação quando as histórias forem lançadas, contando com a sua marca e presença nele. Isso faz sentido para vocês? Caso faça, eu estou pronto para conversarmos melhor sobre isso, tirar dúvidas, trazer novas explicações, fazer eventuais adaptações necessárias e eventualmente darmos os próximos passos. Desde já, muito obrigado novamente pela atenção, grande abraço e Deus abençoe.